proporciona, do ponto de vista educacional, do ponto de vista também da empregabilidade, todos os profissionais que estão aí no mercado de trabalho, saindo daquele fomento, né, da educação, fomento do curso de trabalho, e a excelência do ensino aqui, né? Quem submeteu por aqui, a Manuela saiu daqui direto da USP, uma coisa impressionante, né, o número de aprovados nas grandes universidades do Brasil, né? Que teve as melhores, a qualidade aqui é diferenciada, o acesso não é tão simples, mas de qualquer forma é um ganho excepcional que consegue passar aí no processo seletivo. As parcerias precisam ser enaltecidas na gestão do GERSES, aumentaram muito, parcerias importantes, né? A gente pode ser braço aqui, sabe, dificuldades, ainda mais dificuldades, não quero lembrar, né, para ninguém memória, né, do governo anterior, que infelizmente todos nós sabemos aí quanto foi danoso, né, em especial para a educação, e o Instituto Federal também foi afetado, e dentro das parcerias que nós estávamos ali, nós pudemos colaborarmos, estamos à disposição. A esposa trabalha aqui, né, as cobranças são latentes, né, e ela até delugando já, seja chegando. Dentre essas parcerias, nós estamos também agora mandando para o Parlamento a lei de acesso, né, para que os estudantes tenham oportunidade de fazer o seu primeiro contato com a administração, né, para aprovar a lei do estágio sem remuneração, que abre as portas da prefeitura, eu sou quanto é importante, eu fui jovem cientista, tenho 13 anos de idade, tanto que isso contribuiu para a minha formação, para o meu profissionalismo, e acho que nesse momento acho que é importante também nós abrirmos essa porta. E, no mais, parabenizar a sua gestão, é a gestão que mais efetivamente eu participo do campus, meu chefe, ele não sei se eu posso usar, se é fora do contexto, mas é um diretor, agente político nato, né? Lá no bom, né? Daquilo do diálogo, dos convites, das cobranças. Então, aqui, condição de prefeito, mas um parceiro aqui da instituição, e colocar já à disposição os seus desafios, que cobrava esses dias um jovem na avenida, estudante aqui, no seu nome dele, e ele me mandou mensagem, tem uma audiência comigo, ele atendeu, se você no cadeira, se usa mais esse termo, se cadeira, eu discuti aí a parceria que nós implantamos inserir a federal mais uma escola que a gente possa proporcionar alimentação. Eu já disse para ele naquele momento, mas eu sei dessa audiência, eu estou tentando, né, talvez trazer uma unidade móvel, voltar para cá, mas eu já vi parecer, não posso assegurar, vi parecer da nossa computadoria. Se tiver essa possibilidade, quero sair do mandato, mas deixando o campus da Federal uma unidade de ensino do município, o que pese, né, a instituição, quem vem de fora pensa que é o acesso que é a classe média alta, e não é. Muitas pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Isso será uma grande alegria se nossa escola dele não parecer favorável. A gente seria escola também, mas uma escola no sentido que a gente possa fazer parceria com o recebimento de alimentos. Mas é isso, gente. Boa noite. Boa reunião para todos nós. Passamos a palavra ao senhor secretário de Turismo. Bom, boa noite a todos e todas. Só complementar aí o chat do prefeito Gersário. A gente tem a função de estar cada vez mais próximo aqui, junto ao campus, podendo agregar mais conhecimento na nossa vida pública, também dos conhecimentos que são desenvolvidos pela instituição e tentando trazer um pouco dos desafios, né, para serem solucionados pela comunidade acadêmica. Então, esse espaço está hoje aqui na nossa cidade, não é demasiadamente dizer que é um orgulho para nós, a primeira unidade descentralizada do Centro Federal, né, na época, o ENED, é isso mesmo, o ENED, a primeira unidade descentralizada. Então, isso também aumenta a nossa responsabilidade, por outro lado, porque hoje, quando a gente olha para o estado de São Paulo, que durante muitos anos tinham apenas 3 unidades, era a capital, Cubatão e Sertãozinho, viu que nós conseguimos evoluir nos anos 2000,
e ver depois o que foi feito do processo de desgaste da instituição nos últimos anos e reaproveitar essa oportunidade que o nosso país nos dá de tentar pensar a educação de forma participativa e de forma inclusiva. Então, o desafio para nós aqui, já tive aí parte da apresentação do PDI na reunião de sexta-feira, então já estou um pouco por dentro de tudo que vai acontecer. Porém, quero mais uma vez reforçar o nosso papel de tentar ser um indutor na ponta para quem não conhece a realidade das instituições de educação no Brasil. Contem conosco, queremos ser mais uma voz atuante junto com a classe docente e os discentes dessa unidade aqui e de tantas outras unidades do IFISP, seja de São Paulo ou do Brasil, inclusive, chefe, deixar registrado aqui nessa audiência pública, que a gente já conversou em outro momento, sobre a questão da alteração da lei que constitui os centros federais, que determinam os números de professores, etc. Porque cada região tem uma característica. Quero me colocar aqui, tenho certeza que o prefeito também se coloca à disposição, para que a gente possa procurar os deputados federais aqui da região, os deputados federais de outras regiões, de outros estados, inclusive, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados do Senado Federal, para que a gente possa construir um grupo de trabalho. Eu acho que nós podemos ser pioneiros, a vanguarda desse processo, e apresentar uma minuta do que é necessário a gente fazer para fazer com que a educação dos institutos federais no Brasil seja reconhecida com efetividade. A gente tem boas universidades públicas no Brasil, a UNB, a USP, estaduais, federais, mas hoje é inegável que a capacitação técnica que o Brasil precisa sai das escolas técnicas estaduais, sai dos institutos federais. Então, quero aqui aproveitar esse momento, essa audiência está gravada, que é um momento público para deixar registrado o meu apoio. E, sobretudo, manter e fortalecer o curso de turismo e o curso de eventos aqui nessa unidade, um orgulho para nós, que oferta bons profissionais para toda a nossa região da Baixada Santista, do estado de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado. Agora passamos a palavra ao senhor secretário de Desenvolvimento Social. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Deus pelas nossas vidas, professor Chester, também o prefeito Ademar e os nossos colegas aqui, Fabrício, e também o Guilherme Amaral, secretário adjunto da Educação, e também o Parrela, que é onde o prefeito está, o Parrela está, e é uma dupla que não pode se separar. Quero agradecer também a Gisele, que está nos acompanhando, moradora lá da ilha de Guaraguatá. Obrigado. Professor, eu quero agradecer na sua pessoa e na pessoa de todos os professores pelo carinho que o senhor tem conosco. O senhor mandou mensagem na semana passada perguntando se eu viria. E eu digo, olha, só não irei se Deus não permitir. Então, Deus permitiu, eu estou aqui. E hoje ele me mandou novamente. Então, isso é uma prova de carinho, né? E eu reputo de muita valia e grande importância. Agora, enquanto o professor Fabrício falava, eu me recordava que minha saudosa mãe, que foi alfabetizada aos 75 anos, num projeto nosso da associação, ela era muito sábia, né? Porque de 6 filhos, ela sempre dizia, olha, eu faço de tudo mesmo na questão do trabalho, etc. para que meus filhos estudem. Eu sou oriundo da escola pública estadual, né? Estudei aqui ao lado, no Castelão, depois estudei no Schmidt, no Júlio Conceição. Eu passei em várias escolas, né? Eu estudava, parava, tinha que ganhar o pão, voltava, mas nunca desisti. E aos 40 anos eu tive a oportunidade, como já falei para vocês, de fazer um curso de graduação na área jurídica. Porque minha mãe sempre dizia, eu não posso morrer sem ver os meus filhos formados. Mas o mais importante do que a formação, professor, é a essência e o caráter do ser humano. E isso ela sempre me ensinou e é o que nós devemos nos valorizar. Quando o professor Fabrício falou muito bem, os institutos federais hoje que estão instalados no Brasil, mas as escolas técnicas, eu acabei de ver uma pesquisa esses dias, são as instituições que mais possibilitam a empregabilidade nesse país. São os institutos federais, perfeito, e as escolas técnicas.
E é a fonte também para que esses alunos, para que esses profissionais comecem pelos institutos, um curso técnico, e depois realizem até, quem sabe, o sonho de qualquer graduação. Então, quando o senhor me convida, professor Modesto, eu venho aqui com muito entusiasmo, principalmente no dia de hoje, na noite de hoje, onde os senhores vão discutir aqui uma coisa que eu adoro, que é olhar para o futuro. Nós não sabemos se todos nós estaremos lá amanhã. Porém, nós temos a obrigação, enquanto secretário, enquanto cidadão, enquanto prefeito, enquanto professores, de dar uma olhadinha no dia que virá amanhã e planejar isso para a nossa juventude, para a nossa cidade. Isso é obrigação nossa. Então, conte conosco. Serviço social aqui, outro dia nós estivemos, já finalizando, tá, gente? Outro dia eu e o prefeito me chamou para uma audiência com o secretário Gilberto Nascimento, do desenvolvimento estadual. Eu achei tão bonito o prefeito, porque a atitude do prefeito, porque nós chegamos lá, eu tinha uma pauta extensa, né? Mas o prefeito se adiantou e disse, olha, eu gostaria do contrato do Instituto Federal. Talvez o senhor ele não tenha falado isso para o senhor, mas numa audiência a nível estadual ele faltou o Instituto Federal. Porque, prefeito, nós podemos ter a melhor estrada, Sérgio, nós poderemos ter o melhor viaduto, mas se as pessoas não tiverem acesso à alimentação, elas não estudam direito, elas não trabalham direito, elas não fazem nada, porque a alimentação, nosso próprio Criador, no último encontro, antes da crucificação com os apóstolos, o que ele fez? Sentaram os 12 à mesa e ali iniciaram. Então, prefeito, quando falam que o senhor mata a fome das pessoas, quando falam que o senhor só fala do comprar, do zumbi também, nós estamos cuidando da base. A base é um programa sério que nós implantamos aqui na cidade de Cubatão, de segurança alimentar. E essa base migra para a formação das pessoas. Porque quando o prefeito vai mandar uma lei, a nossa procuradoria estuda nessa possibilidade dessa parceria também com o Instituto, o prefeito acerta mais uma vez, viu, Sérgio? Porque a base é o programa de segurança alimentar que está intrinsecamente ligado com a formação, com o desenvolvimento das pessoas. Uma coisa não anda sem a outra. Então, prefeito, eu sou muito grato ao senhor, porque nesses 6 anos nós tivemos a oportunidade de montar um programa de segurança alimentar com muita responsabilidade. 2 unidades de contrato, 1.800 refeições, e agora distribuições dos cartões de alimentação que nós criamos aqui, dando a possibilidade das pessoas não entregar uma cesta de alimentos. Eu acho muito arrogante da nossa parte eu decidir o que o professor quer comer. O prefeito Ademar, em uma das reuniões do nosso Fabrício, disse, olha, vamos tirar um pouquinho do orçamento municipal e pôr nas mãos das pessoas, para que elas tenham liberdade para comprar uma carne, um feijão, um arroz. E com isso, Fabrício, além da gente combater a fome, o que nós estamos fazendo, professor? Nós estamos deixando esse orçamento aqui, ó, na Vila dos Pescadores, no Costa Silva, lá onde o Fabrício, o Panela mora. Então, cada região está recebendo injeção de recursos para ter mais emprego, que as pessoas estudem mais e nós possamos aí cumprir o nosso papel, que é chegar naqueles que mais precisam. Gente, boa audiência pública, professores, eu adoro vocês, porque se esse pretinho está aqui hoje, como secretário, foi graças à mão de vocês, foi graças à profissão de vocês, que me deram essa oportunidade com 12 anos de ser alfabetizado. Queria também mandar um abraço para os representantes dos alunos. Aproveitem esse lugar aqui, gente, porque isso aqui é porta aberta para o mercado de trabalho. Parabéns e vamos olhar o futuro, vamos ver o que a gente vai construir juntos com vocês todos. Obrigado. Agradecemos as palavras e a presença dos membros da mesa solene, aos servidores e estudantes do campus, à comunidade e às autoridades.
Agora solicitamos que os membros da mesa retomem os seus lugares junto ao auditório para realizarmos a composição da mesa diretiva. Neste momento, para compor a mesa diretiva, convidamos professor, doutor Ataché Tiago Tácito Modesto, diretor do campus Cubatão. Revisora de texto, Thalita de Bela Costa Monteiro, presidente da comissão do PDI. Professora doutora Letícia Vieira Oliveira Giordano, diretora adjunta acadêmica de curso. Passo a palavra ao diretor do campus para as orientações da mesa diretiva. Mais uma vez, boa noite. Iniciando os trabalhos da mesa diretiva, eu deixarei a Thalita como nossa moderadora aqui na mesa. O Sérgio, que está nos acompanhando ali atrás, está como secretário desta mesa, está fazendo a ata, e a professora Letícia como convidada a fazer a explanação dos dados do nosso campus, da história, dos indicadores. Depois nós então abriremos para uma discussão. Thalita, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite. Primeiro, preciso agradecer a vocês por estarem aqui, esse é um momento importante. A gente passou o ano tratando de PDI, foi mencionado em várias reuniões, em vários momentos de planejamento, de reuniões do CONCAM, e esse momento é o que finaliza esse trabalho de reunião de propostas do campus, da sua comunidade, para os próximos 5 anos, 2024 a 2028. Então, é um agradecimento que eu faço. A gente vai fazer uma breve explicação do campus aqui, para situar algumas propostas que foram apresentadas nas reuniões com cada segmento que nós tivemos. E aí a gente vai, talvez, bater o martelo ou deixar em aberto para que seja encaminhado para o PDI Central, para a gente formalizar esse planejamento para os próximos anos. Obrigado, Thalita. Eu passarei a palavra agora à professora Letícia para que ela faça a apresentação. Nós estamos um pouquinho atrasados aqui em relação ao horário, mas nós teremos, acho que são 20 minutos para fazer a apresentação. Eu não sou muito bom de matemática, tá? Então, como fugiu aqui já do horário, a gente vai mais ou menos, tá bom? Boa noite a todos e todas. Assim como a Thalita, agradeço a presença e a participação de vocês em todo o processo. Nós tomamos a decisão, enquanto gestão, de passar por todas as reuniões diárias para trazer esse assunto do PDI. Fizemos uma reunião com os técnicos administrativos, com os estudantes e com a comunidade externa. A gente buscou a transparência e a discussão ampla desse tema. Mas, como a gente tem bastante gente de fora do Instituto, antes de iniciar a conversa sobre o PDI, a gente organizou uma breve apresentação do campus, até para que todos entendam a dimensão da nossa instituição e onde que o campus Cubatão está inserido nesse processo todo, de construção do Instituto Federal de São Paulo. Então, a história do Instituto Federal de São Paulo como um todo começou lá em 1910, ainda como Escola de Aprendizes e Artífices de São Paulo. E desde então vem trocando de nome e vem ganhando força no nosso país. Em 1937 passou a se chamar Lição Industrial de São Paulo, logo na sequência, em 42, Escola Técnica de São Paulo, e a partir de 1965 passou a compor a rede federal. Então ganhou o nome ali, Escola Técnica Federal de São Paulo. Tem até o emblema, que por muitos anos foi o logo da nossa instituição. Em 1987, então cerca de 22 anos depois da inauguração, vamos dizer assim, da Escola Técnica Federal, foi inaugurada a UNED Cubatão. O Fabrício comentou aqui na mesa, foi a primeira UNED
do Brasil, o primeiro campus, não tinha esse nome de campus ainda, né? A primeira unidade descentralizada do Brasil fora de uma capital. Então, nós temos uma questão histórica importante aqui no nosso campus, né? Foi o primeiro local que recebeu uma escola técnica federal fora da sede, né? Vamos dizer assim, que não chamava de reitoria antes. E a gente já começou com um grande desafio. Apenas um servidor foi contratado como efetivo, né? O nosso saudoso Rui. Faleceu esse ano, inclusive, né? A gente fez algumas homenagens para ele. Ele foi o nosso primeiro e único servidor contratado ali no início, que veio de São Paulo, né, se eu não me engano, para cá. E aí logo estourou um problema, a gente não tinha servidor suficiente para trabalhar com aquelas turmas que haviam ingressado. Então a escola ficou parada um tempo, os estudantes, a comunidade foi até Brasília para, né, lutar para que a escola tivesse os seus profissionais e pudesse reabrir. E eles conseguiram fazer isso, se eu não me engano, em 90, né? Não sei se a memória tá boa, mas se eu não me engano, em 90 a escola... 89, né? Foram 2 anos. A escola reabriu com mais concurso, com mais pessoas trabalhando, né? Pode passar. E aí, a partir de então, a gente continuou como unidade descentralizada da Escola Técnica Federal. Para mim é bastante interessante porque eu estudei na escola nessa época, né? E eu sofri essa transformação. Eu me formei em 2000 e foi o ano em que trocou para Centro Federal de Educação Tecnológica, que estava começando a crescer, que era o Cefet. E no ano seguinte, em 2001, a gente inaugurou o prédio aqui no Casqueiro, né? Na verdade, a inauguração foi em 2000, porque eu participei ainda como aluna, mas apenas em 2001 que houve a mudança, né? E então, até às vezes eu falo prédio antigo, né? Um prédio novo, como se 20 e poucos anos fosse novo, né? Mas para mim é, né? Não sei quem é da região, mas o local antigo da nossa escola, onde é a ETEC hoje, ali na Miguel Couto. Em 2008, houve a lei de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, então a gente passou a ser um campus do Instituto Federal de São Paulo. Então ganhou esse status de reitoria, de campus. E junto com esse nome veio um monte de política pública relacionada à acessibilidade, a fomento à pesquisa, à extensão. Então a gente não mudou só de nome dessa vez, a gente mudou de status, né? A gente cresceu como instituição e passou a cada vez mais ofertar cursos de graduação, mais para frente de pós-graduação. Então a gente fez parte dessa expansão a partir de 2008. Pode passar. Então, agora nós temos uma reitoria, né? O Instituto Federal, o IFSP, é uma autarquia federal vinculada ao MEC, especializada na educação profissional e técnica, mas nós temos autonomia em diversos aspectos, autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. E essa questão da autonomia tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente não recebe tudo pronto. A nossa comunidade escolar constrói muito dentro da nossa instituição. A gente tem os colegas professores, os técnicos administrativos e até os alunos que fazem parte das nossas comissões, dos nossos conselhos. Então, todas as tomadas de decisão, elas partem dessas comissões e desses conselhos. Isso envolve até o orçamento, né? O CONCAN discute orçamento. No CONCAN a gente tem estudantes técnicos administrativos, alunos, comunidade externa. Então, ainda que vinculado ao MEC, a gente tem uma certa autonomia. E o PDI entra nessa questão também. Acho que consigo. E por conta dessa autonomia, a gente tem organogramas que são diferentes de escolas. A gente costuma dizer para os alunos que ingressam aqui, né, que aqui é muito diferente de uma escola, principalmente no nível médio, porque a gente tem diretoria de ensino, diretoria acadêmica de cursos, e lá na reitoria é algo semelhante. Então, existe a reitoria, o colégio de dirigentes, onde estão todos os diretores gerais, conselho superior, que é algo parecido com o CONCAN, só que tem representantes de todos os campos, né? Não de todos necessariamente, mas é possível que todo mundo se candidate para estar ali. Tem auditoria, ouvidoria, depois tem as pró-reitorias, pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, pró-reitoria de Educação e Cultura, de Extensão e Cultura, desculpa, de pesquisa de pós-graduação, de ensino. Então, há uma organização própria ali dentro da reitoria para que a máquina ande, né? Para que as coisas sejam decididas e implementadas na nossa instituição. Então, há um organograma específico da reitoria. Ele ali embaixo tem os campos, que tem o seu próprio organograma. Pode passar. Acho que faltou alguma coisa aí. Um mapa aí. Não está carregando. Atualmente, a gente já tinha comentado, o Charles já comentou, nós temos 41 campi, 37 em funcionamento, alguns estão em processo de abertura.
445 cursos ofertados de forma regular, um pouco mais de 16 mil vagas que abrem anualmente, 52.500 matrículas ativas. A partir do momento em que a gente se tornou Instituto Federal, a gente passou de 3 campi agora para 41. E a lei de criação do Instituto Federal traz a necessidade da gente abrir em diversas cidades para disseminar mesmo, né? Não necessariamente nas grandes capitais. As grandes capitais têm normalmente a reitoria, mas a ideia é que vá para cidades pequenas, de fato, para que haja essa inserção no Brasil como um todo. Eu perdi as contas já, mas eu imagino que o Instituto Federal no Brasil tenha mais de 500, né? A última vez que eu vi estavam 500. 570. 570 e pouco, não sei, com essa que se criou aqui no estado de São Paulo, deve ter criado fora daqui também. Então agora a gente tem mais de 500, quase 600 campi dos institutos federais no Brasil. Isso modificou bastante, principalmente em algumas áreas como formação de professor e a parte técnica também, né? Que o Instituto cuida com bastante potência. Pode passar, né? Eu tinha um mapa, né? Bom, todos vocês estão aqui, então vocês sabem onde é Cubatão, mas a gente costuma colocar na tela o mapa e a entrada, porque muitas vezes as pessoas pensam que é distante, que é num local de difícil acesso. A gente foi fazer uma apresentação no Parque Tecnológico semana passada, e as crianças, né, 14, 15 anos que estavam ali, achavam que a gente tinha demorado 2 horas para chegar no centro de Santos. Não, levou umas 2 horas, 2 horas e meia. Quando a gente disse que era 18 minutos, eles, nossa, 18 minutos só, né? Então, às vezes as pessoas têm ideia de que Cubatão é muito distante, que não faz sentido eu pensar em estudar na escola técnica de Cubatão, né? A gente ainda é conhecido assim. Então, a gente costuma mostrar o mapa e localizar para que as pessoas tenham noção de como é a nossa instituição, de onde é. Pode passar, por favor. E aqui está o nosso organograma, né? Então, o Chestes é o nosso diretor-geral. Abaixo dele tem a diretoria administrativa, que é a Ana Cláudia, que está ali. E a diretoria de ensino, que é a professora Cláudia. Na diretoria de ensino, há 2 outras diretorias adjuntas, a de apoio ao ensino. Hoje em dia, quem está nessa direção é a Michele, e eu como diretora de cursos, né? Então, dentro dessa diretoria, tem todas as questões relacionadas à PPC, ao dia a dia da escola e da faculdade, né, como um todo, apoio estudantil, secretaria, tudo que envolve alunos e professores fica dentro ali do ensino. A gente tem ainda a diretoria adjunta de extensão, que é a professora Gisela, está afastada, hoje a Ana Dira está representando essa diretoria, e o professor Leandro à frente da diretoria adjunta de pesquisa e inovação. Então, dentro do nosso campus tem todas essas diretorias, e a gente ressalta essa organização porque, às vezes, as pessoas de fora conversam com uma diretoria, com outra, né? Fica um pouco confuso, com quem que eu estou conversando. Mas é por conta dessa divisão que a gente faz internamente aqui ao campus. E é lógico, né, que a gente faz reuniões da equipe toda para que a gente saiba o que as diretorias estão fazendo, né? A gente trabalha bem em equipe. Pode passar. Aqui no nosso campus, atualmente, nós temos 3 eixos tecnológicos, além das licenciaturas. Tem Informação e Comunicação, que é onde estão os cursos de ADS, o tecnológico em ADS e os técnicos em informática, né, no ensino médio. Controle de processos industriais, onde estão os cursos de controle e automação, a engenharia, e agora a gente vai ter a pós-graduação também em engenharia elétrica. Turismo, hospitalidade e lazer, com os cursos de turismo e eventos. E além disso, a gente tem as licenciaturas. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas vou já adiantar que uma das questões da lei de criação do Instituto Federal é a obrigatoriedade de ofertar pelo menos 20% das vagas para as licenciaturas. Isso fez com que os institutos federais fossem responsáveis por uma grande parcela da formação dos professores no nosso país. Acho que todo mundo deve conhecer um pouco aqui a realidade das escolas privadas, das faculdades privadas. Elas têm fechado muitos cursos de licenciatura. Aqui na Baixada nós somos a única instituição com curso presencial de matemática. E a gente tinha uma tradição muito grande de cursos aqui nessa área, né? Então, acabou ficando para o Instituto Federal essa missão. As universidades também formam os seus alunos, né? Mas elas estão em menos quantidade no país como um todo. Então, é importante destacar também o papel da licenciatura nos campos. Então, esses são os nossos cursos atuais. A Thalita, depois ela vai dizer, não dá para mudar muita coisa, porque a gente já está consolidado, mas é importante que vocês saibam, então, que a gente tem 2 cursos técnicos integrados, um em informática e outro em eventos. Então, são cursos de 4 anos, os alunos saem formados nas 2 coisas, né? Um único diploma com as 2 certificações. Técnica em automação industrial é um curso concomitante subsequente, então o estudante faz o ensino médio em outro local e faz só a parte técnica conosco. Educação de jovens e adultos. Atualmente a gente tem um curso com a certificação em informática, mas a partir de 2024 teremos um integrado
em informática para a internet. É um ProEja, é um curso profissionalizante, e a gente vai precisar de ajuda de vocês todos para que a gente consiga chegar às pessoas que precisam fazer esse curso. Porque a gente imagina que vai haver uma mudança de perfil muito grande dos nossos alunos. Hoje em dia a gente tem um curso de 2 anos, né, com uma certificação em informática, e agora a gente vai ter um curso técnico com as disciplinas de programação. Então a gente imagina que vai mudar um pouco o perfil dos estudantes, pensando em futuro aí, né? Vamos trazer outras pessoas para cá. Tecnológico em automação industrial, que é o curso superior, né, o nosso CSA, e o tecnológico em análise e desenvolvimento de sistemas. Depois 2 bacharelados em turismo e engenharia de controle e automação, licenciatura em matemática, licenciatura em letras, e a gente acabou de aprovar a abertura da pós-graduação em engenharia elétrica para início no 2º semestre de 2024. Esses cursos que vão abrir, né, tanto o ProEja quanto a pós, eles já estavam previstos no PDI antigo, no PDI de 2020, que vai até 2023. Né, então, eles já estavam previstos antes, por isso que eles estão em fase já de implementação. Uma outra característica do nosso instituto como um todo, não só do Campus Cubatão, é a organização de um tripé. Então, a gente diz assim que a parte de ensino para o estudante é importante, mas muita coisa acontece fora da sala de aula. Então, nós temos aqui um trabalho consolidado de pesquisa e de extensão. Então, todos os estudantes podem permear por esses 3 espaços. Tem o ensino relacionado ao que se faz em sala de aula, mas nós temos também espaço para monitorias, para projetos de ensino de diversas naturezas, mas a gente também incentiva os estudantes a participarem das outras frentes ali, da pesquisa e da extensão. A título de exemplos, para que vocês entendam como que isso é na prática, todo ano os professores submetem projetos de ensino, extensão e iniciação científica, e após a avaliação, a análise e a classificação, eles fazem seleção para que tenham alunos bolsistas que possam ajudá-los nos projetos. Esses estudantes recebem uma bolsa auxílio de R$ 525, dedicação de 15 horas semanais. Atualmente nós temos 23 projetos com bolsas na modalidade de ensino. 2 desses projetos são em educação inclusiva. Até a professora Giana, que é uma das coordenadoras desse projeto, e o outro professor é o professor Robson, que era o nosso diretor-geral. Então, os estudantes bolsistas desse projeto são estudantes que são da inclusão, né, que tem algum laudo, e é um projeto específico da reitoria, e a gente foi contemplado com 2 bolsas nessa modalidade. Além disso, nós temos 21 bolsas de projetos de extensão e 21 em pesquisa. Então, ali já deu 65 bolsas, né, 67 bolsas. E, além disso, a gente tem a possibilidade de participar de forma voluntária, dos estudantes participarem de forma voluntária. E nós temos muitos casos assim. Como não tem bolsa para todo mundo, os professores inscrevem os projetos, os estudantes participam de forma voluntária para agregar seu currículo, experiência, enfim, né, faz parte da sua formação. Existem projetos saindo em parceria na área da pesquisa, isso é muito forte, né? A gente tem professores que têm bolsas e projetos no CNPq, na CAPES, né, e FAPESP, acho que a gente estava com da FAPESP. Então, além desses projetos com fomento interno, a gente tem outros também que os professores participam de editais. Na área da licenciatura especificamente, né, a gente tem os representantes aqui da área da educação, nós estamos atualmente com 71 bolsas para os nossos licenciandos. Uma parte dessas bolsas é do PIBID, que são os estudantes que estão no começo do curso, e eles estão em escolas municipais daqui de Cubatão. Atualmente a gente tem na matemática João Ramalho, Rui Barbosa e o Nóbrega, que são escolas próximas aqui. E tem uma equipe aqui no Castelão também, de português. E também tem a residência pedagógica que está concentrada no Castelão. Então, são estudantes de matemática e de letras que estão nas escolas já e eles recebem bolsa para atuação nesse projeto. É uma iniciação à docência. Acho que tinha mais alguma coisa ali. Isso. E por fim, né, mas não menos importante, nós temos aqui também grupos de pesquisa capitaneados pelos nossos professores, dos quais participam tanto técnicos administrativos quanto estudantes, pesquisando, né, fazendo pesquisa de forma ininterrupta e a publicação, a possibilidade de publicar em revistas. Nós temos uma revista aqui também, que é a Qualif. Uma outra marca importante do nosso campus são as representações estudantis. Os nossos estudantes têm muita força, não só nos conselhos, mas como um todo, assim, na região. Atualmente nós temos a Atlética do Ensino Superior, o Grêmio Livre Estudantil Chico Mendes, o Guará Júnior, que é uma empresa júnior que está em elaboração, que está começando os seus trabalhos, e o Centro Acadêmico Michel Faraday, acho que é assim, né? Que é da engenharia. Então, essas são as nossas apresentações estudantis, e eles estão sempre presentes nas nossas reuniões, nas nossas discussões, né?
E aí sim, né, falando agora, já se aproximando do PDI, tudo isso que eu falei tem relação com o que a instituição define de missão, visão e valores para o Instituto Federal de São Paulo. Então, a cada PDI, a comunidade para e discute. A nossa missão, a gente vai deixar como está? A gente vai fazer alguma alteração, alguma ampliação? E a nossa visão, vamos acrescentar alguma coisa? Então, a cada 5 anos, a gente para revisitar esse texto, né, ali, na verdade, é um resumo, que diz qual é a nossa missão, nossa visão, nossos valores, e aí, a partir disso, a gente vai criar as estratégias para que essas metas sejam alcançadas. Isso vai se refletir no PPC, na forma com que a gente incentiva os projetos, né, em tudo que acontece depois dentro do campus. Mas é algo que é discutido com a sociedade como um todo. Essa é a versão de 2019 e 2023, mas isso já foi discutido também no PDI dessa edição, né, que é 2024 a 2028. Então, teve um texto, esse texto foi consultado, uma minuta, a comunidade toda pôde opinar, depois votar. Então, a ideia é que seja uma construção coletiva de fato. Pode passar. E aí, dentro do PDI, para chegar nesse resumo, né, existem diversas informações. Diga. Avisa que quem quiser se manifestar tem uma ficha específica, tanto online, no link, quanto aqui com a Bárbara. Que ao final da sua fala vai ter... Uma ficha para escrever aqui Isso. também? Para se inscrever para falar. Ok. Nós temos uma lista de inscrição para que vocês possam se manifestar, para tirar dúvidas ou para trazer sugestão, comentários, tanto no virtual, ali pela RNP, há um formulário para isso específico, e a Bárbara tem uma ficha também para inscrição, tá bom? Caso alguém queira depois, é só se inscrever para falar na hora, ao final da minha fala. Okay. Bom, vamos ao plano de desenvolvimento institucional, que é de onde saem as ideias, né? De onde saem as ideias para tudo que eu mostrei, que vem acontecendo na instituição. Leandro? Então, o plano de desenvolvimento institucional é esse documento que define missão da instituição e as estratégias para atingir as metas dos objetivos. E abrange sempre um período de 5 anos. É elaborado pela comunidade. Então, a Thalita comentou aqui que ela vai mandar para a comissão central. Cada campus tem a sua comissão local, formada por estudantes, técnicos administrativos, docentes e comunidade externa. E aí, faz o trabalho dentro do campus, sendo aprovado na audiência pública, ela encaminha um relatório para a comissão central, que vai receber o documento de todos os campos e fazer um único documento. Então, é feito pela comunidade. O último PDI foi de 2019 a 2023. Em 2021, a gente fez uma atualização. E, atualmente, a gente está elaborando em 2024 a 2028. A Thalita acho que comentou brevemente que a gente vai fazer uma atualização também no meio desse tempo, né, no meio desse período. E em 2026, ali a gente para fazer uma atualização para verificar se a gente está se aproximando das metas que a gente, né, imaginou, se a gente vai rever alguma coisa. E há todo esse processo de consulta à comunidade novamente. Né? Então, não se encerra aqui o trabalho desse PDI. E como prerrogativa do PDI, a gente precisa apresentar e discutir os pontos com a comunidade interna e externa, incluindo a abertura e fechamento dos cursos e de turmas, que eu acho que é o que mais chama, né, a atenção desses momentos. Então, é nesse momento que a gente discute se vai abrir algum curso, se vai fechar alguma turma, se vai ampliar a turma de um curso. Só que para essa decisão a gente precisa olhar para diversas variáveis. Né? Não é uma decisão só de gosto pessoal, né? Diga. Achei que você ia falar alguma coisa. Pode pensar. Então, quando a gente toma uma decisão sobre implantação ou descontinuidade de cursos, ou mesmo ampliação ou redução de turmas, a gente precisa levar em consideração a infraestrutura. E todos sabem aqui que a nossa infraestrutura ela já está saturada, né? A gente luta para ter sala de aula aqui para condicionar todos os nossos estudantes. Então, essa é uma questão. Será que tem sala de aula? Será que não tem? Nos últimos anos, os estudantes que estão aqui devem ter percebido que a gente tem mais ensino médio à tarde agora, não é à toa. É porque as licenciaturas estão pela manhã, então a gente precisa equilibrar a quantidade de salas e de alunos. Os princípios de lei e criação do Instituto Federal, essa é uma lei de 2008, a Lei 11.892, que transformou a gente em Instituto Federal, e ela traz 2 aspectos bem importantes que a gente precisa considerar nesse momento. Um deles são os balizadores, que diz que a gente precisa ter, no mínimo, 50% de vagas nos cursos técnicos, né, nível médio, 20% na formação de professores, e aí pode ser as licenciaturas ou então pós nessa área de educação.
e pelo menos 10% do PROEJA. Então, a gente está buscando esses índices. E a verticalização. O documento diz que é necessário promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Então, é por isso que a gente tem o técnico em informática, vai abrir o PROEJA em informática para a internet, tem o ADS, porque são cursos da mesma área que permitem que o aluno vá verticalizando, que ele vai fazendo os diferentes níveis de formação. A mesma coisa, eventos e turismo. E agora a gente tem a verticalização completa aí na área de automação industrial. A gente tem o CTA, que é o técnico. Depois a gente tem ou o CSA ou a engenharia como graduação. E agora a gente tem a pós-graduação em engenharia elétrica. Então, nós aproveitamos os espaços dos laboratórios, a especialização dos professores e permitimos que os alunos continuem aqui conosco fazendo a formação inteira, né? Além disso, a gente precisa olhar a força de trabalho docente, que é a conhecida planilha de impacto. É uma planilha feita em Excel que calcula a quantidade de força de trabalho docente necessária para cada área, a partir dos cursos que a gente tem, o que a gente pretende implementar. E a resolução 10 de 2020, que trata de como a gente tramita os nossos cursos. Então, a gente tem aqui no Instituto Federal autonomia para abrir cursos. Não é toda faculdade que tem isso, né? Normalmente as faculdades fazem o PPC e o MEC precisa aprovar. Mas a gente tem essa autonomia para abrir os cursos, a gente só vai avaliar um pouco depois pelo MEC. Mas para que isso ocorra, é necessário que tenha uma resolução dizendo quais são o passo a passo, né? E essa resolução, ela deixa claro que a gente só pode reformular, mudar alguma coisa no curso depois das turmas integralizadas. Então, a licenciatura em matemática foi reformulada ano passado. A gente só vai começar a pensar se eu posso aumentar a quantidade de vagas, diminuir, mudar, apresentar a disciplina, tirar a disciplina, quando essa primeira turma se formar, porque aí eu vou ter o tempo de análise. Então, por que eu estou dizendo isso? Acho que os estudantes que estão aqui, os professores, os técnicos, eles sabem bem que a gente acabou de passar por um momento de reformulação de todos os nossos cursos. Então, a gente está um pouco amarrado em relação à proposição de coisas novas, porque a gente vai precisar que todos esses cursos integralizem a primeira turma para que comece a pensar em ampliação e redução. Então, essa nossa resolução, ela é importante nesse momento aqui de PDI. Não significa que a gente não possa pensar daqui para frente, né? Quando esses cursos forem integralizados, a gente já pode discutir sobre isso, mas entender que para esse momento a gente não vai conseguir fazer nenhuma alteração dessa natureza, né? Então, é algo importante. Aqui tem um quadro resumo dos nossos cursos, da situação, da duração e das entradas, né? Então, ali, quando todos os cursos que têm escrito implementação de PPC foram os cursos reformulados no ano passado. No ano passado não, né? Desde 2018 até o ano passado, que é um processo bem longo. Então, todos os nossos cursos integrados, o nosso curso técnico, os bacharelados tecnológicos, as licenciaturas, todos eles são implementação de PPC. E ali a gente tem o tempo de duração para ter uma ideia de quando que esses cursos vão ser integralizados. E a quantidade de vagas para vocês terem uma noção ali dos estudantes. Então, a gente tem atualmente ou cursos em implementação de PPC ou implementação de curso. Ou seja, implementação de PPC. Então, nenhum desses cursos pode sofrer alteração em relação à quantidade de vagas, seja para aumento ou para diminuição, por conta da nossa resolução interna. Pode passar, né? Essa reformulação, ela não foi uma vontade do campus, assim, de dizer, olha, quero reformular todos os nossos cursos ao mesmo tempo. Desde 2017, 2018, a reitoria vem discutindo a construção de currículos de referência. O que seria o currículo de referência? Seria a definição do perfil do egresso e os conhecimentos mínimos essenciais para todos os estudantes daqueles cursos. Então, há um documento para cada curso que diz qual é o aluno que a gente quer formar e quais são os conhecimentos essenciais que a gente precisa que os alunos desenvolvam. Isso não significa que todos os cursos são iguais, porque a gente vai levar em consideração, durante a reformulação, o que a gente chama de arranjo produtivo local. Então, aqui em Cubatão, o curso de turismo talvez tenha uma predisposição para falar mais de disciplinas relacionadas ao ecoturismo. Lá em Campos do Jordão vai ser uma outra direção. Gastronomia, talvez. Mas há uma lista de conhecimentos essenciais que foi definido pela comunidade como um mínimo, que tem que ser garantido para qualquer curso que abra nessa área no estado inteiro. E foi uma discussão que foi vindo desde 2017 e foi implementada pela reitoria, e o ano passado a gente terminou a reformulação. Isso não está acontecendo só em Cubatão, em todos os campi,
do nosso estado há cursos novos começando esse ano, né? Sem exceção, todo mundo está no mesmo pé. Pode passar, né? Por que fizeram isso? São várias motivações. A primeira delas, e eu acho que é a mais importante, que é a construção da identidade institucional e pedagógica. Então, eles diziam que os IFES tinham uma forma de trabalhar, mas que essa forma não estava explícita nos nossos documentos. A gente tem aqui, como um todo, uma preocupação muito grande com a formação social e humanística. Mesmo nos cursos mais duros, a gente tem as disciplinas de direitos humanos, assim, e os estudantes saem com esse diferencial. E isso não estava claro nos nossos documentos. Então, essa questão aí relacionada à dicotomia entre o que é mais importante, a formação social ou profissional, eles queriam que a gente superasse isso no PPC e mostrasse que as duas coisas têm o seu grau de importância nos nossos cursos. Isso tem relação com a nossa identidade institucional e pedagógica. Havia também uma preocupação que em cursos foi levada a carga horária, principalmente no ensino médio, e os aspectos socioemocionais dos estudantes. Aqui nós temos agora um curso de 4 anos, só um período. Mas o nosso PPC antigo era de 4 anos, com 2 anos os alunos vindo em contraturno. É bastante coisa, né? Então, houve aí também a necessidade de pensar sobre isso. E a gente tem campos, ao contrário, que são 3 anos, manhã e tarde. Aí o aluno não consegue fazer estágio, não consegue ter lazer, então parou para discutir um pouco sobre isso também. O processo de integração curricular como meta para todos os cursos. Na educação básica, por exemplo, a gente tem como obrigação agora ofertar disciplinas integradoras em que a gente vai ter um professor do núcleo técnico e um do núcleo comum. Então, dou um exemplo de geografia, os cursos novos têm geoprocessamento no currículo. Então, vai ter um professor de geografia com um professor da área de informática, o ano inteiro dando essa disciplina, para garantir que haja integração entre as duas áreas. E aí, né, cada campus escolheu a sua área. Adequação às legislações, as legislações sempre estão em modificação. E, no caso dos cursos superiores, a curricularização da extensão. Agora, no Brasil inteiro, é obrigatório que 10% da nossa carga horária nos cursos superiores esteja voltado para a extensão. Então, o aluno vai se formar junto à comunidade. E é um desafio gigantesco para a gente. Mais uma vez, a gente vai pedir ajuda, a gente vai pedir apoio da comunidade externa, porque a gente precisa dessa troca. E não é a ideia da gente prestar serviço de lá e mostrar o que a gente aprendeu, não. É uma troca. A comunidade vai fazer parte da nossa formação também. A gente está aprendendo sobre isso, né? Mas precisa fazer e é importante e tem relação com a nossa missão também, né? E aí, por conta de todas essas reformulações, a gente teve como resultado alterações na carga horária dos cursos, que impactaram na força de trabalho docente. Então, eu tinha falado lá que a força de trabalho docente era uma variável importante para pensar em abertura e fechamento de cursos, e a partir das reformulações, a gente teve uma modificação total dessa força de trabalho. Pode passar, Leandro. Então, esse documento que chama Planilha de Impacto, projeta e analisa a força de trabalho para os cursos ofertados semestralmente. Então, a gente insere nessa planilha a infraestrutura do campus, o cadastro dos docentes. A gente tem aqui professores que com regime de trabalho de 20 horas, 40 horas de dedicação exclusiva. Então, a planilha faz a diferenciação dessa carga horária. Se a pessoa está ou não num cargo de gestão ou numa função de coordenação, porque aí ela dá menos aulas para se dedicar à gestão. A área de atuação, cadastro dos cursos. Então, a gente põe lá quantas horas de história, quarto semestre de turismo vai ter nesse semestre, né? No 5º semestre, para poder fazer o cálculo certinho de quanto que a gente vai precisar da dedicação do professor. Projeção das turmas, quantas turmas a gente tem em cada semestre, e aí a planilha calcula para a gente a força de trabalho necessária para cada um dos semestres, para cada uma das áreas. Pedi para o Leandro passar que tem uma foto da planilha de impacto, olha lá. Essa é uma das abas que a gente preenche. Cada linha ali representa um semestre de um curso, né? Uma das abas, Pode passar para a próxima. Ali não dá para a gente ver muito, mas está selecionado informática primeiro ano. Então tem ali 28 horas e meia, significa que a turma de informática tem 28 horas e meia de arte num semestre. Lá para frente tem, se não me engano, 142,5. Que aquela turma vai ter 142 horas e meia de aula de informática, então eu preciso de professores para essa carga horária. E a gente faz isso para cada semestre, para cada curso. É um trabalho gigantesco, imagina. Reformulou todos os cursos, a gente teve que refazer toda a planilha, né? Deu bastante trabalho. Além da gente utilizar aqui no PDI, na discussão do PDI, para abertura e fechamento de cursos, ela também é utilizada no CONCAM, que é o nosso conselho de campus, que discute internamente nessas questões. O CONEM, que é o conselho de ensino, que faz análise pedagógica, eles também olham para a comunidade de impacto.
e o CONSUP, que é o Conselho Superior. Nenhum desses conselhos aprova curso sem analisar a planilha de impacto e verificar que é possível. E a planilha também, ela vai nortear para a gente aqui, para a gestão, a contratação dos docentes em caso de vacância, considerando o tipo de unidade do campus Cubatão, né, tanto o Fabrício quanto os chefes comentaram isso. O nosso limite de docentes aqui no nosso campus é de 90. Ah, mas eu preciso de mais um docente de informática. Eu não posso ter 91. O que eu posso é, quando alguém se aposentar ou alguém sair, analisar se é possível trocar. Né? Então, a gente não pode contratar um professor a mais. A gente só tem 90 vagas. E para técnicos administrativos, nós temos 60. Atualmente, nós temos 64 técnicos, porque a gente tem alguns colegas que estão em área... Como é que fala? Cargo de extinção. Então, por exemplo, a Thalita, quando ela se aposentar, a gente não chama ninguém para o lugar, porque o cargo dela foi extinto. Né? Então, há outros casos assim, por isso que a gente tem 64 e não 60. Isso não é uma definição nossa, eu coloquei ali, pode passar para o próximo, tem uma foto, né? Ali é o número da portaria, pode passar. Em 2021 foi atualizada essa portaria, que cortou de novo, sei lá por que a imagem, que diz que o nosso campus é um campus do tipo pré-expansão 90-60. Quem define esses números é o MEC. E foi o que o chefe comentou. Depois desse número, o próximo degrau é tipo São Paulo. 350 professores, 200 técnicos administrativos. Não tem o meio termo. Tem campos mais novos que tem, deixa eu ver se eu lembro, 60-45, ou então 70-45, era uma coisa assim, que agora... Ah, ele está em cima, ó, 70-45. Os campos mais novos têm só 70 professores e 45 técnicos administrativos. Os que são agrícola, como Barretos, que tem uma fazenda, né, tem 60 técnicos, mas também com 70 professores. E a gente tem os campos avançados, que tem, se não me engano, são 15 professores, né? 20... Nossa, 40, 26. Quanto? 20 professores e 13, 40, e 40 a 26, que é o dobro disso, né? Então, são as possibilidades que existem. Então, a gente está no 90, 60, porque a gente é um campus antigo, porque a gente foi fundado antes da expansão do Instituto Federal. A partir de agora, o nosso próximo passo é o dos anos 50, é muito longe. Por isso que comentaram aqui, né, que a luta tem que ser para mudar esses índices. Para que haja, sei lá, uma atualização, para que vá para 100 professores, por exemplo, 70 técnicos, ou então para que crie um intermediário, um degrau intermediário. Do contrário, a gente não pode aumentar o número de professores, de técnicos, e aí fica difícil abrir, né, trazer mais alunos para cá. E para a análise da planilha de impacto, mais uma contextualização assim para vocês, o que é levado em conta é a carga horária de regência de aulas. O nosso professor aqui atua de diferentes formas. Então, a gente tem uma resolução, que é a resolução 109, que diz como que as 40 horas ou 20 horas do professor pode ser distribuída. A gente tem atividades de ensino, onde estão as regências de aulas, as preparações para as aulas, mas a gente tem também a possibilidade de se dedicar a pesquisa e inovação, extensão, administração e representação e formação continuada. Então, o professor tem as 40 horas e ele distribui ali dentre todas essas atividades. E de regência de aula, o limite é entre 8 e 12 horas semanais dentro de sala de aula. O resto, né? É muita coisa que se faz, mas o restante a gente compõe com as outras atividades. Então, a planilha de impacto, ela vai olhar se a carga horária do professor está nesse intervalo, de 8 a 12 horas, no caso de um professor de 40 horas, ou no máximo 8 horas para quem tem 20 horas de dedicação. É esse número que manda para pensar na contratação de professores ou na abertura de cursos. Leandro, mostra um exemplo. A gente não vai mostrar todas as abas, né, todos os resultados, mas só para que vocês tenham uma ideia de como vem o resultado. Né? Então, ali, sei lá, vou pegar o primeiro exemplo de geografia, bem geografia, né? Em 2024, no primeiro semestre, a carga horária do professor, em média, vai ser de 5 horas e meia. No segundo, de 6,3. Se o mínimo é 8, o professor vai precisar propor cursos de extensão, e aí a comunidade entra, né? Para ampliar essa carga horária. Ali a gente tem um outro extremo, informático. Olha, informática a gente tem 11 horas de média de 2024 no primeiro semestre, 10,6. Depois que os cursos estiverem consolidados, vai passar um pouco de 12. O limite atual é 12. A gente até tem uma discussão da portaria 983 que quer aumentar esse limite, né? Mas por enquanto é 12. E aí a gente tem que pensar, tem que ter planos para ajustar essa carga ali a partir de 2025. Como é que a gente vai fazer? A gestão tem que pensar, caso alguém se aposente, será que é possível mudar
essa outra área para o professor de informática, são decisões que a gente vai ter que tomar futuramente. Pode passar, né? E isso vai ter para todas as nossas áreas. Depois a gente pode não, na verdade vai ficar público no nosso site essa planilha de impacto, para que vocês tenham uma noção do todo. E na primeira aba da planilha de impacto, ele gera um resumo, só para que vocês tenham uma ideia dos nossos balizadores. Em 2024, a gente tem 43,5% das nossas vagas para curso técnico. A nossa meta é 50%. Então, em breve, provavelmente aí na atualização, a gente vai precisar pensar num plano para aumentar as nossas vagas do técnico. Mas como a gente disse, agora a gente não pode fazer nenhuma mudança no que já está posto, por conta da reformulação, né? Da formação de professores, 18,38, a gente está se aproximando, está quase chegando. E o ProEja ali está 2,32, porque vai ser a primeira turma de implementação, né? A gente ainda não pontuou ela ali, está contando só o curso antigo. Mas a cada ano a gente vai precisar se aproximar cada vez mais dos índices que estão estabelecidos ali nas resoluções. Se vocês virem a última linha ali no gráfico, é o ProEja que vai chegando perto dos 10% quando as 3 turmas estiverem integralizadas, né? Então a gente está... o nosso plano é para se aproximar dessa meta. E aí, para concluir, fazer uma breve análise aí desses resultados. Pode passar, Leandro, por favor. A força de trabalho docente, atualmente, ela está suficiente para os cursos atuais e algumas áreas já estão próximas do limite superior, como eu mostrei ali, informática, turismo também, estava com 11 alguma coisa. Os balizadores de ofertas de vagas se aproximam das metas, mas ainda é necessário algum ajuste. A gente ainda precisa aumentar ali a quantidade de vagas do ensino médio. E nós estamos amarrados por conta da reformulação. A gente tem essa questão da impossibilidade de alteração de vagas nos cursos que foram reformulados. A gente precisa aguardar a integralização da primeira turma, né? Então, essa é a análise que a gente faz da planilha de impacto que traz para a gente. Eu acho que esse era o último. É isso. Gente, é muita informação, né? A gente, essa, sei lá, deve ser a 10ª reunião que eu faço sobre esse assunto. Talvez eu tenha passado muito rápido por algum, né? Porque a gente já está habituado com o tema. Mas estou aqui à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, sugerir algo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a apresentação da Letícia, a salva de palmas para ela. E registrar o pessoal da SEDUC que está aqui representando a Secretaria de Educação. Prazer ter vocês aqui, pois gostaria de dar um abraço pessoal a cada um. São colegas de longa data. Alguns, né, Lúcia? Lá da Rui Barbosa. João Ramalho. Outros de coordenação ainda, né? Mas todos parceiros aí de longa data nessa jornada da educação. Vocês perceberam que essa apresentação, ela se constitui como uma prestação de contas social, né, da nossa trajetória, da nossa história e do nosso PDI 2000, até que terminou agora em 2023, está terminando, né, com a implementação desses 2 últimos cursos, que é a pós-graduação e o ProEja, né? E que nós, devido à reformulação que aconteceu no ano passado, nós ficamos um pouco amarrados. E quero agradecer a presença dos alunos que estão aqui também. Gente, desculpem, uma salva de palmas para os alunos que estão aqui acompanhando. Realmente nós ficamos, né, um pouco de mãos atadas nesta versão do PDI, porque nós podemos gerir aqui, né, e sugestionar algumas ações, algumas ideias, mas só em 2026 que nós vamos poder realmente falar assim, não, vamos aumentar vagas do técnico em informática, em eventos, CTA, vamos abrir um curso novo, vamos mexer nesse curso, né? Nesse momento a gente está mais compartilhando com vocês as conquistas do campus até esse momento e deixando aqui à disposição e o diálogo aberto para ouvir e fazer um registro no nosso relatório daquilo que, que são os anseios da nossa comunidade. Então, eu não sei se tem alguém inscrito presencialmente para falar. Bárbara?
Tem uma pessoa inscrita. Leandro, formulário online, tem algum inscrito? Última vez que eu olhei, não. Deixa eu dar mais uma. Tem. Tem a fichinha. Acho que é só presença. Tá. Da Michele, da diretora, né? Parabéns pela ação. É de extrema importância. Essa audiência para a comunidade externa demonstra o compromisso do campus com as demais entidades, comunidade e sociedade. Obrigado, Michele, que está nos acompanhando de forma remota. Quem está inscrito pode vir aqui à frente para se manifestar aqui na tribuna de honra. Não, mas pode lá, faço questão. Boa noite, eu sou Jeremias, estou no segundo semestre de turismo, né? Iniciei esse ano aqui no campus. E o que eu venho vendo, né, a gente já está tentando batalhar com o estágio. Está correndo, fazendo algumas pesquisas. E uma premissa muito forte para que a gente seja convocado para entrevista, etc., é que a gente tenha pelo menos um inglês intermediário. Então, isso, o curso de inglês é totalmente requisitado e acho assim, limita em no mínimo 50% da gente procurar ir para frente. Então fica como sugestão, eu vi que falou, acho que com capacidade de professores, não vou entrar no detalhe, mas assim, é só uma sugestão para que se faça um curso extensivo, porque a gente tem na grade o inglês, mas que faça alguma coisa a mais para o aluno, tá? Ou em curso de verão, aí fica assim, é mais assim mesmo uma coisa para reflexão e para vocês pensarem, tá bom? Muito obrigado, Jeremias. Eu acredito que foi. Diga, Letícia. Eu estou pensando que você já está com essa ideia. Sim. A sua sugestão está anotada e com certeza, né, fará parte aí do nosso relatório. Quer completar, Letícia? Não, eu ia dizer que a gente tem colegas professores que são... nós estamos atualmente com alguns colegas professores que estão pensando num centro de línguas, né? Há um grupo de docentes com essa proposta. A gente não sabe quando ela vai ser implementada, né? Seria nas atribuições ali para além da regência de aula, mas é algo que a gente está pensando, e aí quanto mais os estudantes também fortalecerem essa ideia, mais força vai ganhando o projeto. Então, é interessante essa contribuição, né? Importante, Jeremias, e a Letícia adiantou, né? Nós fizemos recentemente a assinatura de uma portaria instituindo o Centro de Línguas aqui do Campus Platão. Então, o próximo passo é fazer um edital com a possibilidade de 1 ou 2 cursos, ou de inglês, ou de espanhol, os dois, dentro da disponibilidade da carga horária dos professores, né, dessa área, das professoras e dos professores, considerando o além dessas horas que eles têm de aula em sala de aula. Né? Então, a professora Elaine, a professora Adriana, professora Carolina, tem vários professores envolvidos nessa ideia, e esse edital vai sair agora, no final do ano. Para o ano que vem a gente começar, então, a ofertar pelo menos 1 ou 2 línguas aí, de formação, tanto para os nossos alunos quanto para a comunidade externa também. Mais alguma inscrição? Tem a sugestão para a secretária. Depois você faz registro direitinho, mas pode vir. Já falei na nossa reunião, já primeiro. Mas é importante agora deixar aqui, ó. É isso, exatamente. Achei que fosse suficiente, mas não achei. Não, é suficiente, mas é bom. Aqui está público, né? Boa noite, pessoal. Nosso secretário pediu para que viéssemos aqui sugerir a vocês, né, do Instituto Federal, que pensem na possibilidade de um curso preparatório para os nossos alunos de novo ano, para que eles comecem a colocar no radar deles a possibilidade de estudar aqui com vocês. Porque a gente percebe que muitos não se apropriaram, não tem para eles essa possibilidade. Então, estamos à disposição, caso isso entre no radar de vocês,
que vocês possam montar a nossa contrapartida com alimentação para eles, para os professores, transporte e o que mais for necessário. Inclusive, construir esse curso juntos. Tá bom? É isso. Então, vamos nós vamos construir juntos, porque eu estou lá no Centro de Apoio, formação continuada, eu estou inteira para isso. Vamos colocar para acontecer esse ano. Vamos. Muito obrigado. Eu acho que dá para fazer sim, né? É uma ação possível. Já nos colocamos à disposição, o Centro de Apoio e Formação Continuada também já está se colocando à disposição para essa parceria. Eu gostei muito dessa parte da alimentação, transporte. Eu acho que isso é muito importante e colabora. O prefeito já falou que nós vamos tentar aí, de alguma forma, fazer com que essa escola faça parte, né, da rede, da parte da alimentação da rede. Eu acho que isso é uma construção que a gente precisa batalhar e o cursinho vai sair. Eu vejo outra coisa, desculpa, gente. Enquanto militante da causa surda, que tal, para a questão do Centro de Línguas, pensar também em colocar aí a possibilidade do curso de línguas de sinais, né? Sim, acho que dentro do Centro de Línguas, né, nós teremos a possibilidade de ofertar também, né, o curso de Libras, como um curso regular dentro do Jordão. Muito bem, registrado. Boa noite, meu nome é Pedro, faço parte da comissão da PDI, Vicente. E eu acho legal a ideia do cursinho preparatório. Eu estou no segundo ano do curso técnico em eventos. E quando eu vim para cá, eu não tive nenhum incentivo por parte dos professores da minha escola, vim da escola Chupatão. E eu também não tive nenhum preparo. Eu estava na pandemia, as escolas municipais de Chupatão, durante a pandemia, não tiveram, assim, a gente não tinha aulas online, era só o material que os professores postavam no Google Classroom. Não tinha muito apoio, então vim totalmente sem preparo nenhum. Então eu acho muito legal essa ideia do curso de extensão preparatório. Eu tenho alguns amigos que têm estão fundamental, e eles também não têm, eles não sabem, eles têm sentido os professores, eles falam, é para federal, mas não tem assim um curso para isso, um curso específico. Alguns têm visão só para ETEC, ITEC, e a federal, ETEC, ou Senai também, porque a cidade é uma cidade industrial, e a federal em si não tem muito essa visão. Eu acho que aqui tem experiência como aluno, eu sei que é uma escola incrível, que abre várias oportunidades, eu acho que seria muito interessante, sim, essa ideia do cursinho preparatório. Obrigado, Pedro. Reitero aqui o registro, né? Depois, se você puder preencher aquela fichinha, essa fichinha ela dá uma força aí para a ideia, né? De reforço. Então, olha só que interessante, né? Um aluno que foi da rede municipal, que hoje está aqui e que sentiu, na época de estudante da rede, a necessidade desse apoio, desse incentivo. Né? Nós temos o hábito de ir nas escolas, conversar, trazer as escolas. Esse ano foram quantas escolas, quantas turmas que vieram visitar o campus? Em geral. A Castelão vieram 3, mas já tem mais 4 marcados para o superior. Então, são 6, 7, 8, 10 turmas todo ano, né? Que a gente recebe aqui escolas para conhecer o campus, tem mais, né? O FECITEC vem uns 500 alunos. Então, e a gente precisa, de repente, criar um plano. Todos os alunos matriculados no nono ano e trazer com o transporte escolar aqui. Aí a gente, lembrando dessa questão da alimentação, já oferece um lanchinho, né? E eles fazem a visita às instalações do campus, veem que é possível, porque quando eles chegam aqui, pisam aqui, eles veem que é possível. E aí voltam com força de vontade, né? E garra para estar aqui no ano seguinte, ou no final do ano, né? Eu acho que essa é uma ação também que precisa ficar registrada, né? E ser levada a cabo, né? Perfeito. Obrigado, Pedro, pela sugestão. Mais alguma inscrição presencial? Os alunos. Lúcia, você é a mulher das ideias, Lúcia. Trouxe a Priscila de porta-voz. Leandro, alguma? Não, mas nenhuma. Contestação? Não. Bom, Fabrício,
Tem alguma questão que você gostaria de colocar? Obrigado. Zumbi? Não, gostaria de também parabenizá-los a todos, os alunos, pela contribuição. Satisfeito aqui. Parabéns pelas conquistas e inscrição na minha cultura. Estou contente também com a participação dos estudantes que vieram aqui nos prestigiar, né, na audiência pública. Na verdade, é um prestígio da nossa instituição, né? Não é nós que estamos aqui, né, na comissão do PDI, não é a partir de nós estava aqui, você ouviu a sugestão que foi dada, Centro de Línguas tem que abarcar Libras, né? Então, a Priscila, tá bom? Então, está feito o registro aqui, e o que nós estamos fazendo aqui, né, é fazer uma prestação de contas para a sociedade, para a comunidade acadêmica, e dizer que nós estamos ainda muito aquém do que nós queremos estar. Nós precisamos de muito investimento, em termos orçamentários mesmo, precisamos de um outro prédio, precisamos aumentar o número de servidores, do ponto de vista da lei, né, da legislação mesmo, e há muito a se fazer. Por mais que nós tenhamos aí 36 anos de caminhada, espero que os próximos 36 anos sejam de conquistas dobradas para todos nós. Antes de partir para o encerramento, tem uma manifestação final. Gostaria de convidar, qual é o seu nome? Sérgio. O Sérgio para vir aqui, vai fazer uma última manifestação e depois nós partiremos então para o encerramento. Boa noite a todos, meu nome é Sérgio Alexandre, eu também sou oriundo aí acho que da primeira turma do EJA de 2006, legal. EJA 2006, aí eu tive algumas complicações e retornei agora no curso de bacharelado em turismo. Só para fazer um adendo, vocês falam de planejamento e etc. Eu, como aluno, percebo o seguinte, assim, se vai ter que fazer uma parceria, um convênio, estabelecer uma legislação em que a Secretaria de Educação Municipal, junto com a questão do governo federal, do Ministério da Educação, elabore como se fala, um planejamento educacional ou matéria, os assuntos, que quando o aluno chegar aqui, ele, de certa forma, esteja preparado. Por exemplo, assim, um currículo escolar. A questão fala muito cedo, porque assim, eu já participei muito de audiência pública, se fala, mas eu acho que assim, teria que ser, como você fez questão de registrar, tudo documentado. Acho que o primeiro passo é entre o município, essa instituição federal, governo do estado, que tem escolas estaduais, essa política educacional ser integrada. Outra coisa, não sei se vocês sabem, muitas pessoas acham que essa instituição aqui é particular e é paga. Então, uma das coisas que teria que trabalhar muito essa imagem, que as pessoas aqui do município, e muitos alunos acham que isso daqui é uma instituição particular, então não seria possível de vir estudar aqui. Então, eu inclusive falei com o pessoal do CIEM, pessoal que é de curso técnico de enfermagem. Então, minha sugestão aqui como aluno, estou aqui, participei da questão, seria ter essa. E o município tem área, viu, gente, para doar. Se quiser, é só conversar, descobre onde tem área. Tem terreno para doar, é isso? Ai, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Uma salva de palmas para Sérgio. É isso, né? Eu acho que nós precisamos pensar de forma articulada. Quando se fala de educação, a gente precisa pensar que o aluno do município é o aluno que vai para a federal. O aluno do estado é o aluno que vai para a federal. O aluno da federal é um aluno que vai para uma universidade federal depois, ou para uma universidade estadual, ou mesmo para particular. Então, nós estamos falando de currículo, nós estamos falando de percurso. Né? Enquanto nós não tivermos uma política educacional nacional que veja o aluno no seu percurso como um todo, global, nós ficaremos, com, perdão da expressão, correndo atrás do próprio rabo. Porque cada um tentando resolver ali do seu próprio mundo, quando você tem um aluno que ele extrapola
a sua área de atuação ali local. Então, acho que a gente pode começar com o nosso mundo, né? Com a nossa região, 9 cidades. Sérgio, quando eu assumi a gestão, eu fiz questão, era na época de pandemia ainda, fiz que é o zona remoto, primeiro ano da gestão, eu fiz questão de visitar as 9 cidades da região metropolitana, fui às 9 prefeituras, secretário de educação, secretário de planejamento, falar assim, olha, nós estamos em Cubatão, somos o Instituto Federal, temos um campus lá. E era muito assustador, porque as pessoas falam, o quê? Tem um Instituto Federal de Educação em Cubatão? Sim, o prefeito de Bertioga não acreditava. O secretário de Educação esteve aqui 2 vezes para mostrar a verdade. As pessoas não acreditam. Né? Então é importante a gente registrar que nós temos feito um trabalho de divulgação nas mídias, né? Uma interlocução maior com as prefeituras, para divulgar. Né? Estamos nas feiras de estudantes, feiras de cursos, para dizer, olha, nós estamos aqui. E nós temos uma educação gratuita, de qualidade, de excelência, e é possível qualquer um entrar, que queira, que tenha vontade, esforço, força de vontade, qualquer um no sentido do esforço, né? Não é assim de qualquer jeito, mas qualquer um que queira, né, o desafio de entrar aqui. Então isso é possível. Aqui, um aluno da rede, qual escola vocês estão? Anchieta. Tem vários alunos aqui do Rui Barbosa, do João Ramalho, do Mário de Oliveira. Então, assim, a gente tem alunos da nossa região, tem alunos de Praia Grande, tem alunos de São Vicente, né? Então, isso que o Sérgio falou, é um currículo integral, integralizado, né? Que seja referência para todos nós. Bom, eu passo a palavra, então, à presidente da comissão do PDI para as suas considerações. Termino aqui a minha participação. Ainda não terminei. Eu quero só fazer uma razoável aqui para a gente informar para vocês do que saiu dessas 7 reuniões, dessas apresentações, de sintetizar as propostas. Como a gente mostrou, como o professor Letícia mostrou na trilha de impacto e toda a nossa situação, a gente, até 26, a gente não pode abrir nenhuma turma, nenhuma vaga nos cursos que a gente já tem. O Cubatão tem 36 anos, está consolidado com seus eixos tecnológicos, os cursos que oferece. Então, logo isso, a gente não vai poder fazer uma alteração, né? Bem, adiantou para vocês que eu ia falar isso, né? Então, tá aí. Mas as sugestões, as contribuições, assim, nós não estamos impedidos de fazer propostas, como já aconteceu, em relação a cursos novos. Foi comentado na reunião com os estudantes que seria possível de se pensar em relação pensando na formação de formadores, ou seja, na formação de professores, dentro daquele percentual que a gente tem que cumprir e com a ideia da verticalização que a gente tem que fazer, ou seja, aproveitar o nível que já está na graduação, passar para a pós-graduação, em si, fazer uma proposta de mestrado na área de educação que seja para a formação de professores. Essa foi uma pós. Eles falaram mestrado, por isso que eu estou me atendo ao que foi falado. Em relação aos administrativos, foi feita uma sugestão da gente conseguir criar, assim como é feito para os professores, por exemplo, teve uma informação que apareceu muito rapidamente na planilha de impacto, e ela é importante, ela faz parte, inclusive, de lei, que chama relação aluno-professor. Então, é uma relação que conta, mais ou menos, quantos professores a instituição tem e quantos alunos ele atende. E a gente tem que estar sempre acima de 20. O Cubatão tem 21,7, 26, 21,6, então a gente está garantido. Mas para administrativo, a gente não tem isso. Como a gente não tem uma relação, por exemplo, em questão do trabalho. Então, na reunião com os administrativos, foi proposta a criação de uma planilha que aborde os custos em relação aos estudantes, não como custo, mas, por exemplo, para eu ter uma formação adequada de um aluno do técnico integrado em informática, aluno em eventos, técnico em eventos integrado no ensino médio, eu preciso considerar que eu tenho as horas da pedagoga, que eu tenho as horas da psicóloga, que eu tenho as horas
do administrador, do contador, de todos os administrativos que fazem parte do campus Cubatão. Então, a sugestão entre os administrativos foi essa, que é a criação de uma planilha desse tipo de custo, para a gente poder ter uma noção, assim como a gente tem em relação aos professores, de quantos alunos, de quantas pessoas, quantos administrativos a gente precisa para que a gente tenha um bom atendimento aqui. Em relação à proposta da comunidade externa, vieram essas propostas que basicamente estão muito no campo da extensão. Então, eu acho que está totalmente adequado, já que é uma ideia. A extensão é essa comunidade, essa comunicação entre o externo e o interno com a gente. Então, veio a proposta do cursinho preparatório, que hoje ficou muito mais incrementável, muito mais interessante. A questão do centro de idiomas, primeiro, que o nosso colega aí mencionou, que já ganhou uma outra posição em torno do centro de línguas que já existe, foi assinado por Itali, e agora com a adoção inclusive com a inclusão do curso de línguas. Uma ideia de currículo, é isso? Essa proposta ficou conversada, né? De fazer uma maior integração entre as instâncias para ter um currículo mais dialogado. Sim, então vamos formular dessa forma diálogo entre as instâncias, assim como um diálogo para que a gente favoreça. Oi. É que assim, qualquer ideia, vocês conversarem com a Secretaria de Educação do município e falar assim, olha, o aluno do ensino fundamental, ele precisa chegar com essas questões, essas habilidades, mínimas, para que a gente consiga, no ensino médio, curso técnico, etc., a gente consiga estabelecer uma educação. Troca de ideias para a construção de currículo. Troca de ideias. Porque assim, aí o aluno estuda. Às vezes, por exemplo, eu fiz EJA. Fiz, por exemplo, assim, o aluno que faz o normal, ensino fundamental normal, ele está preparado uma maneira. Quem faz EJA do sexto ao nono ano, ele vai chegar um pouco despreparado para você. Entendeu? Se ele faz, por exemplo, eu fiz a educação de matérias do ensino médio. Eu cortei meio que etapas, entendeu? Então, por exemplo, quem faz EJA não tem uma grade curricular, então que faz ensino médio normalmente, entendeu? Sim. É isso que eu quis dizer, estabelecer diálogo para troca dessas questões. De estruturas curriculares, conteúdos. A gente pode estabelecer esse diálogo. E aqui na audiência pública, então, a gente concorda com tudo que foi apresentado, é isso que a gente pode encaminhar no nosso documento? Sim? Sim! Então tá, então é isso. Então, vamos formular o documento, vou encaminhar, vai ainda passar pela reunião com o campo, vai ter uma outra apresentação, não dessa, por favor, chega. Mas vai ter uma outra apresentação aí do documento final, do nosso relatório, né? A gente vai fazer a transmissão, vai ser no dia 14. Pauta única, então a gente só vai tratar disso. E aí vai, né, tendo a aprovação do nosso conselho de campos, vai ser encaminhada para a reitoria, para a comissão central, tá bom? Então é isso, eu agradeço, não sei se alguém quer mais falar alguma coisa. Você falou que não tinha terminado. Então, na verdade, a gente quer um terreno da prefeitura, é isso que você está falando? Então, registre-se, por favor, essa solicitação à Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, da Ciência Social. A gente precisa ter um terreno aqui do lado, aqui atrás, que agora foi até limpo, bem próximo aqui do lado, perto dessa escola aqui, Maria Rosário. Se a gente conseguir derrubar esse muro e agregar esse espacinho ali, tá ótimo. Mais um espaço para nós. Não. Só um comentário. Uma ideia. Tá? Bom, então mais uma vez eu agradeço a presença dos secretários, do Centro de Apoio
em nome da Secretaria de Educação. A presença de vocês é sempre muito importante. Participação dos estudantes, né, com as ideias, com as propostas, com aquilo que a gente pode fazer, né, dentro das nossas possibilidades físicas e orçamentárias, né, de força de trabalho. Os técnicos que estiveram aqui também, não só agora, mas durante esses últimos dias, dando ideias, discutindo também. Os professores, né? Eu acho que toda a nossa comunidade. Agradeço a comissão do PDI pela realização conjunta dessa audiência pública. Né? Gostaria de dizer, já agradeci ao professor Leandro e aos alunos, novamente, aos alunos, né? Gostaria de fazer notório que hoje é aniversário da Fabiana, é a nossa cerimônia, parabéns a ela, está aqui no seu dia natalício, fazendo jus ao seu, honrando o seu trabalho de servidor com eficiência. Muito obrigado, passo a palavra de volta ao cerimonial. Eu faço o encerramento? Ótimo. É a minha primeira audiência pública, tá? Então, por isso que a gente ainda, deixa eu ver aqui. Foi bem? Então, muito obrigado. Eu encerro aqui essa audiência pública, agradecendo aos colegas que estiveram online também, que já saíram também, né? E dou por encerrada esta sessão da audiência pública. Muito obrigado.